Pesquisa Datafolha quentinha que saiu hoje confirma aquilo que venho dizendo há vários vídeos. Lula está favoritaço para levar as eleições de 2022 no primeiro turno. Sim, no primeiro turno. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o segundo vídeo de hoje, quinta-feira, dia 16 de dezembro de 2021. Começo pedindo, na humildade, para que você inscreva-se aqui no canal. Sabe por quê? Porque você ganha sim, você ganha vídeo novo todo dia. E ative as notificações, porque o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui. Veja você que legal. Você ganha um vídeo, eu ganho sua companhia. Você ganha, eu ganho. Você ganha, eu ganhamos. Eu ganho, nós ganhamos. Por que não se inscrever? Inscreva-se agora, ative as notificações. Muito obrigado pela sua companhia. De coração, sinceramente, é uma honra, uma alegria contar com sua atenção. Você despender alguns minutos do seu tempo aqui comigo. Uma honra, uma alegria. Muitíssimo obrigado pela sua companhia aqui no canal. Do fundo do meu coração. Bora lá. Pesquisa da Datafolha, que foi a campo, veja você, de 13 a 16 de dezembro. Os caras estavam em campo hoje, finalizaram os dados e publicaram aí no início da tarde, confirmam aquilo que vários outros institutos já colocam. Temos uma situação de estabilidade no cenário eleitoral brasileiro, com o Lula consolidado em primeiro lugar, Jair Bolsonaro consolidado em segundo lugar, e a terceira via atolada num pântano, sem era nem beira, sem a menor perspectiva de poder. Veja você. Eu insisto na tese que desenvolvi quando comentei aqui a pesquisa IPEC. O IPEC, né, aquele instituto que surgiu, é oriundo dos profissionais do antigo Ibope. Lula está numa situação muito confortável, Bolsonaro tem boas notícias, ele tem o que comemorar, e a terceira via, ela está completamente atolada na sua falta de discurso, na sua falta de approach com as necessidades da população. Bolsonaro tem esse approach, mas com a parcela minoritária da sociedade brasileira hoje, sendo que a ampla maioria se identifica com o que o Lula tem a dizer, com a figura de Lula. Esse é o dado. A pesquisa da Datafolha ouviu 3.666 eleitores em 191 cidades, com margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Como disse, os caras estiveram em campo de 13 a 16 de dezembro. Os links com os detalhamentos, com os números, estão todos colados aqui na descrição do vídeo. Caso você queira pegar os detalhes, ler o aprofundamento, as análises, então tá tudo colado aqui para você observar. Veja você como é que estão os números do cenário de primeiro turno. Cenário 1. Em que a gente tem vários candidatos. O Datafolha, a última vez que tinha ido a campo, foi em setembro de 2021, certo? Então a gente compara em relação a isso. Não, esse aqui é da rejeição, esse aqui é do primeiro turno. Daqui a pouco a gente chega na rejeição. A situação A, onde tem somente 5 candidatos, aqueles mais consolidados. Lula lidera com 48 pontos percentuais. Jair Bolsonaro vem em segundo com 22 pontos. Sérgio Moro em terceiro com 9 pontos, Ciro Gomes com 7, Dória com 4. Branco, nulo ou nenhum, 8%, não sabe 2%. Nesse caso aqui, Lula leva no primeiro turno. Veja você, deixa eu fazer uma soma rápida aqui. 22 mais 9, 31, mais 7, 38, mais 4, 42. A soma de Bolsonaro, Moro, Ciro e Dória dá 42 pontos percentuais. Lula está com 48, excluindo os brancos, nulos e aqueles que não sabem, né, que seriam, sei lá, abstenção e tal, não conta no processo, Lula ultrapassa os 50% dos votos válidos. Então, vitória em primeiro turno. O cenário B é aquele mais pulverizado, onde vários outros candidatos entram na jogada. Entra também Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, Aldo Rebelo, Alessandro Vieira e Felipe Dávila. Tem 5 candidaturas a mais. Sabe o que muda? Praticamente nada. Lula lidera com 47 pontos percentuais, Jair Bolsonaro vem em segundo com 21, você vê que tudo dentro da margem de erro. Sérgio Moro, em terceiro com 9, Ciro Gomes com 7, Dória com 3, Simone Tebet com 1, Rodrigo Pacheco com 1, Aldo Rebelo, Alessandro Vieira e Felipe Dávila não pontuaram. Permanecem os 8% em branco, nenhum ou nulo, e os 2% que não sabem em quem votar. O que isso indica?
que a terceira via não fede nem cheira. Moro, Ciro, Dória, que são os nomes mais consolidados de terceira via, eles precisam urgentemente encontrar um caminho, encontrar um discurso, encontrar um approach, porque senão vão ficar nisso aí, vai acontecer tal qual aconteceu com Meirelles, com Geraldo Alckmin, com Marina Silva, porque Ciro Gomes ele está correndo um risco aí de se apequenar nessa eleição. Se ele não tiver mais que 12,5 pontos percentuais, o que ele teve em 2018, ele sai menor desse pleito. Ciro Gomes está correndo risco de se apequenar e está correndo o risco do PDT cristianizar ele. Aquilo que eu já falei, do candidato do PSD que disputou contra Getúlio Vargas, mas que a maioria do PSD estava pedindo voto para o Vargas no PTB ao invés do seu candidato, do seu partido. Então essa é a cristianização, muito comum não, que se tornou lendária e se transformou numa espécie, num jargão da política brasileira. Vamos comentar sobre rejeição agora, que também replica aquele cenário que já havíamos desenhado em relação à IPEC. Bolsonaro tem 60% de rejeição, disparadamente o candidato mais rejeitado. Lula vem em segundo lugar, empatado com João Dória, com 34 pontos percentuais de rejeição. Sérgio Moro, com 30 pontos percentuais. Ciro Gomes, com 26. Aí Rodrigo Pacheco, com 17. Aldo Rebelo, 16. Alessandro Vieira, 15. Simone Tebet, 15. Felipe Dávila, 15. Gente, aqui do Rodrigo Pacheco para baixo é uma rejeição por desconhecimento. Sabe como é que eu vou votar em quem eu não conheço? Se trata disso. Agora, esses 5 primeiros, figuras consolidadas da política brasileira, Jair Bolsonaro, Lula, Dória, Sérgio Moro e Ciro Gomes, não é uma rejeição por desconhecimento, é uma rejeição por saber quem é a figura. E veja você que traz uma boa notícia para Lula, comparando com setembro de 2021, a última vez que o Datafolha foi a campo. Lula tinha 38 pontos percentuais de rejeição naquela ocasião. Com uma margem de rejeição, a margem de erro é de 2 pontos percentuais, ele cai para além da margem. Diminuiu a rejeição do Lula entre setembro e dezembro, de 38 para 34 pontos percentuais. Num cenário de estabilidade, como o que a gente vê e coloca aqui, não é pouca coisa. Só eu esqueci de fazer uma comparação para que você tenha uma ideia de como... Não, na verdade essa comparação eu vou fazer só com o segundo turno. Desculpa, falei bobagem para você agora. Cenário de segundo turno, na hipótese, né? Porque nos 2 cenários que eu coloquei, o Lula vence em primeiro turno, não teria segundo turno, não teríamos essa disputa. Mas é importante saber como é que estão os candidatos nessa disputa mano a mano. Lula teria 57% contra 30% de Bolsonaro em segundo turno. Lula venceria Sérgio Moro por 57-31. Lula enfrentando... Jair Bolsonaro eu já falei. Lula enfrentando João Dória teria 60 pontos percentuais contra 20 de João Dória. Uma vitória cachapante, né? Contra Ciro Gomes, outra goleada. Lula com 56 pontos percentuais, Ciro Gomes com 26 pontos. Ciro Gomes contra Bolsonaro, Ciro teria 53, Bolsonaro 32. Na hipótese de uma disputa João Dória e Jair Bolsonaro, Dória teria 46, Bolsonaro 34. Você vê que diminui a margem, mas mesmo assim o Jair Bolsonaro é derrotado. E no hipotético segundo turno entre Sérgio Moro e Jair Bolsonaro, Moro teria 48 pontos e Jair Bolsonaro 30 pontos percentuais. Veja você que Jair Bolsonaro tem uma dificuldade muito grande em atingir os 50% mais 1, que é necessário para vencer a eleição em primeiro turno ou em segundo. Esse é o grande desafio de Jair Bolsonaro. E veja você que interessante, a jornalista Miriam Leitão publicou no seu blog, no Jornal Globo, o link do texto também está colado aqui na descrição para você acompanhar o texto dela. Ela faz um comparativo, ela pega a Datafolha divulgada em dezembro de 2017 e compara com a Datafolha divulgada em dezembro de 2021. O cenário, por incrível que pareça, é muito parecido, com uma diferença. Lula está com uma situação muito mais confortável 4 anos depois. Em 2017, o Datafolha apontava Lula liderando a intenção de voto com 34 pontos percentuais, Bolsonaro tinha 17 pontos percentuais. A chamada terceira via naquele contexto, Marina Silva, tinha 9 pontos percentuais, Geraldo Alckmin e Ciro Gomes empatavam com 6 pontos percentuais. Vê que parece, a Marina Silva é mais ou menos o Moro na intenção de votos, Geraldo Alckmin seria o Dória, com um desempenho até um pouco melhor que o Dória, e Ciro Gomes ali também com 6 pontos percentuais. Hoje, na pesquisa divulgada hoje, ele está com 7 pontos percentuais.
As eleições do Brasil reservam surpresas, né? Em 2017, dezembro de 2017, esse era o cenário. O que aconteceu em 2018? Um juiz parcial, declarado parcial pelo Supremo, manda prender o candidato que lidera as eleições. Poucos meses depois, esse mesmo juiz aceita um cargo de ministro no governo daquele que venceu, porque esse que ele prendeu não pode concorrer. Isso é das coisas mais vergonhosas e vexaminosas da história desse país. Ê, Sérgio Moro, que mácula, que mácula. Mas não tô aqui para falar disso hoje. Acontece coisa assim. Acontece de juiz querendo ser político, que na eleição seguinte se candidata a presidente, manda prender o candidato à presidência da República, que lidera. Acontece uma odiosa facada, um atentado. Acontece. Vai lá, na eleição de 2014 cai um avião com um candidato. Então, ou seja, em um ano, muita coisa muda. Mas hoje, Lula goza de uma situação muito mais confortável do que em 2017, em dezembro de 2017, um ano, 10 meses, antes do pleito, né? Numa situação em que o antipetismo hoje arrefeceu bastante, hoje a sociedade brasileira compreende com muito mais clareza o que foi e os interesses reais da Lava Jato, e temos uma obra de Jair Bolsonaro de 3 anos para avaliar. Está aí. Na economia, nas questões sanitárias, no papel do Brasil perante o mundo, na nossa qualidade de vida. Quando a gente vai abastecer o carro, quando a gente vai passar as compras no caixa do supermercado. A obra do Bolsonaro está aí, 3 anos de Bolsonaro está aí para avaliarmos. A situação do Lula ficou melhor. Vai estar assim em outubro? Sempre digo, tomorrow never knows, aprendi com o Ringo. Mas Lula joga parado. Lula joga pelo empate. Na verdade, diferente. Lula não tá jogando pelo empate, não. Lula tá com 2-0 no placar. Dá para outro time virar? Vamos supor. Até agora é o primeiro jogo da final. Lula tá vencendo por 2-0. Tem o segundo jogo. Dá para virar? Dá. Acontece. Ixi, acontece demais. É fácil? Não é. Não é. O cenário é esse. Eu quero saber a sua opinião. Eu sei que estamos falando muito de pesquisa, vamos falar cada vez mais. 2022 vai ter muito mais vídeo de pesquisa, porque é isso, rapaziada. Vai chegando perto da eleição, vai funilando esse tipo de assunto. Quero saber o que você pensa. Comentário aqui na fita, por favor. Deixe agora seu comentário. Chegou até aqui? É lógico que eu preciso, que eu peço, que eu estou aqui solicitando o seu like. Por favor, deixe seu joinha. Importante demais para mim, importante demais para o algoritmo reconhecer a sua interação. Por favor, deixe seu like. Live no final de semana. Amanhã, às 9 da noite, eu e André Rodrigues estaremos aqui no canal com a clássica Tirem as Crianças da Sala. Aquela ideia em que você manda sua pergunta, a gente responde e as ideias fluem ao sabor do vento. Na verdade, ao seu sabor. Sabadão, às 9 da noite, eu e Henrique Morgantini também aqui no canal, trocando uma ideia com você na Morga e Clossa, foi ótimo. Morga e Coça, a live mais etírica do seu sabadão. Conto com sua presença, conto com sua audiência, beleza? Rapaziada, ótima noite, ótimo restinho de quinta, é nóis.